Para a maioria dos brasileiros, o maior desafio de trabalhar na área não é o currículo, não é a aplicação, não é o processo seletivo, mas é o inglês. Muita gente morre de medo de trabalhar em inglês, morre de medo de fazer uma entrevista em inglês e por conta disso acaba não tomando os steps, não fazendo o passo a passo que precisa para conseguir o emprego na área. E é por conta disso que hoje eu vou trazer aqui nesse vídeo como é trabalhar inglês, quais são os sentimentos desse processo e o que você pode fazer para você realmente ficar mais familiar com o inglês e conseguir se sair bem aí nas suas entrevistas e no mercado de trabalho. Bom, eu trabalho na minha área aqui há 7 anos. Então é como se para o mercado de trabalho eu tivesse essa caixinha em inglês, sabe? Mas em várias outras áreas da minha vida, o português ainda é a minha língua que dita a regra, entendeu? É onde eu penso primeiro em português, eu faço as coisas em português. Eu tento incluir inglês no meu dia a dia, escrever, às vezes, diário, agenda, pensamentos, enfim. Aqui também eu sou casada com um gringo, né? Meu marido é canadense, então eu utilizo o inglês em casa, eu tenho amigos que eu falo inglês e tudo, mas assim, é como se existissem caixinhas. Em algumas áreas eu sou bem melhor em português, eu sou melhor em comunicar em português. Em outras áreas, por exemplo, na parte profissional, eu acho que eu sou até melhor em inglês mesmo, porque me falta vocabulário em português. Engraçado, né? Eu acho que por eu nunca ter trabalhado pós-formada no Brasil e estar há muitos anos trabalhando em inglês, já virou meu normal. Óbvio que quando eu fui começar, ainda tinha toda insegurança em relação à entrevista, insegurança em relação ao mercado de trabalho, porque naquela época eu, obviamente, era melhor falando sobre o mercado de trabalho em português, porque eu tinha acabado de terminar a faculdade, ainda estava tudo muito fresco na minha cabeça, mas a realidade vai mudando ao longo do tempo, ao longo da nossa prática. E o que me trouxe a ideia de falar sobre isso aqui agora é um desafio novo que eu estou tendo, né? Eu estou fazendo um programa para melhorarem o inglês para entrevista. Então, esse programa faz parte da minha mentoria. Mais para frente eu vou vender separadamente também, mas é para quem está ali buscando um emprego na área e quer sair melhor nas entrevistas e quer já praticar esse inglês porque vai perdendo esse medo. E aí, para fazer um curso de inglês, eu decidi fazer isso em inglês. Então, eu peguei uma caixinha que tudo dela eu falo em português e transferi agora para esse lado inglês. E, gente, os desafios para poder gravar vídeo em inglês vieram para mim como foi lá atrás os desafios para conseguir um emprego na minha área em inglês. E é disso que eu quero trazer, né? É disso que eu quero falar aqui agora, é isso que eu quero trazer para vocês, porque eu tenho certeza que pode ajudar vocês também. O meu primeiro vídeo para que eu tô fazendo em inglês e tudo, ficou bem robótico. Tanto é que eu gravei outro logo em seguida. E isso, gente, é normal. Por quê? O que nos ajuda a deixar o inglês mais natural, a nossa fala mais natural, é exatamente a prática. E aí, como eu, por exemplo, no mercado de trabalho, eu sofri ali para começar, mas comecei a praticar, aquilo ficou natural para mim. Agora, quando eu estou fazendo uma mentoria em inglês, eu estou ensinando inglês, explicando sobre entrevistas e tudo em inglês, no primeiro momento, isso também foi tipo, meu Deus, espera aí, então, não tô me localizando ainda. Só que, assim que eu gravei esse vídeo pela segunda vez, por exemplo, já foi ficando mais natural. E eu tenho certeza que se eu gravá-lo pela terceira vez, ou quando eu gravar o terceiro vídeo, vai ficando cada vez melhor. E eu acho que isso é uma lição muito boa para você que está agora, neste momento, com dificuldade de fazer uma aplicação, com medo de passar por uma entrevista, por falta da língua, ou por insegurança na língua, porque, óbvio, né, você tem que conseguir se comunicar, senão não vai ter como mesmo conversar com uma pessoa ali sobre o mercado de trabalho, mas muitas vezes a gente acha que o inglês tem que estar perfeito, que a gente tá conseguindo falar tudo, que o nosso vocabulário técnico tem que estar, assim, 100% dominado, e no final das contas, gente, não é assim que a banda toca. Nesse caso, eu tenho 2 grandes exemplos disso, né. Primeiro, eu agora mudando a língua para inglês na hora de ensinar sobre entrevistas aqui na Austrália, ensinar as questões, como responder e tudo. Segundo, com o resultado desse próprio curso. Quando eu fui fazendo, né, desenvolvendo todos os módulos, todas as aulas, uma das coisas que eu fui levando em consideração era exatamente o progresso. Então, em vez de eu pegar uma aula, primeira aula, vamos falar sobre
Principal pergunta, tell me about yourself. E falar dela ali. E seguir para outras coisas, eu fui fazendo em modelo de progresso. Então, por 4 semanas, a gente vê todo o vocabulário de tudo que se precisa para uma entrevista. E depois a gente vai para uma segunda fase disso, aperfeiçoando cada um dos módulos que a gente teve aí durante essas primeiras 4 semanas. E aí, depois de mais 4 semanas aperfeiçoando isso, a gente volta para o início de novo e faz melhor, agora falando com muito mais domínio. E por que que eu planejei desta forma? Porque se a gente pega só essa primeira pergunta ali e faz no primeiro módulo, a chance de você estar meio travado ainda e não conseguir sair bem ali é muito grande. Então a gente não pode simplesmente passar por todas as etapas, as matérias, digamos assim, né, de um curso e chega lá no final achando que vai dar tudo bem. A gente tem que pensar sempre em progresso, a gente tem que pensar em projeto. E é por isso que este curso, por exemplo, ele não está feito como um curso que eu vou ensinar a teoria e pronto, acabou. Ele está como um projeto mesmo. Então eu tenho a primeira etapa, a segunda etapa e a terceira etapa. Sempre as principais perguntas e depois levando isso para um próximo nível, depois para um próximo nível, para poder fazer com que essa prática, você repetindo aquele ali dentro das aulas, porque tem várias gravações, tem vários exercícios, né, para você realmente praticar, pegar vocabulário que você vai realmente utilizar. Você depois ainda pratica nos encontros ao vivo, e aí quando passou algumas semanas, você vai voltar naquele vocabulário de novo, agora aperfeiçoando, aprofundando, porque é a prática que leva a gente a uma fluência melhor. E o melhor de tudo, gente, não é só prática, porque se fosse assim, quem tá aqui na Austrália 2, 3, 4, 5 anos estaria com o inglês perfeito. E não é assim que acontece. Até eu que tenho essa vontade de melhorar o inglês e de tempos em tempos eu coloco isso como uma das minhas prioridades, ainda tenho muito a melhorar, ainda tem muita coisa errada, ainda posso melhorar a pronúncia, ainda posso melhorar o vocabulário. Isso é normal. Agora, quando a gente coloca intenção, o nosso progresso aumenta muito. Então, reparem para vocês verem. Aqui na Austrália vão ter pessoas que estão aqui só vivendo, emprego operacional, lutando para pagar conta, pensando como é que eu vou renovar o próximo visto, que curso eu vou fazer. E aquelas pessoas que falam, eu quero trabalhar na minha área, eu quero desenvolver o meu inglês para trabalhar na minha área e tá ali fazendo aquele planejamento. Compara o nível de inglês dessas duas pessoas. Por mais que os dois podem praticar durante o dia a dia, às vezes conversando no local de trabalho, com algum amigo, quando for sair, às vezes um namorado ou namorada e tudo, quem tem a intenção, quem faz isso de forma focada, de forma estruturada, desenvolve muito mais. E é por isso, inclusive, que eu coloquei esse módulo dentro da mentoria. Então, quem está entrando na mentoria agora já leva isso de bônus, porque eu quero realmente que vocês consigam um emprego e estar mais tranquilo para fazer a entrevista, mais familiar com o vocabulário, dominando o que tem que ser falado, deixa, obviamente, a situação muito mais fácil. Porque entrevista, gente, já é difícil em português. A gente está ali já sendo testado, né? Quando a gente faz em uma segunda língua, é muito mais difícil para a maioria das pessoas. Então, a ideia é que você realmente pratique 1, 2, 3, 10 vezes aquelas perguntas, aquele vocabulário, para quando chegar na hora do vamos ver, não está sendo ali a sua primeira experiência, né? Você tem praticado aí de 15 dias nos encontros ao vivo, além de todos os exercícios da plataforma, para chegar com o inglês melhor. Então, foi esse o insight que eu tive. Eu gravei essa aula, no final das contas, depois de gravar pela segunda vez. Eu falei, vou postar assim mesmo. E qual que é o meu objetivo? Eu vou regravar essa aula. Só que agora eu preciso dela feita. E às vezes a gente acha que a gente tem que estar perfeito para postar, perfeito para fazer uma entrevista, perfeito para aplicar, e não é assim. Eu vou entrar com essa aula na plataforma agora, mesmo o meu inglês, eu não estar me sentindo totalmente natural em inglês, e vou regravar essa aula provavelmente no final de semana mesmo, porque, assim, às vezes alguns alunos vão ver eu ali um pouquinho mais robótica, mas os próximos já vão me ver mais natural. E eu tenho certeza que à medida que eu vou fazendo mais aulas e mais aulas, eu vou ficando cada vez mais natural, mais tranquila ao falar. Óbvio que às vezes no vídeo nem dá pra pegar, né, gente? Que nem eu tô fazendo esse vídeo aqui, vocês não veem o meu nervosismo, o que eu queria ter falado e tudo, né? Eu ainda tô nesse processo ainda no YouTube, pra falar a verdade. Mas a ideia é que com a prática eu vou ficando cada vez mais natural a falar
nos vídeos e você vai ficando cada vez mais natural em fazer as suas entrevistas. Se você quer participar da mentoria, se você quer ter esse treinamento de inglês, vou deixar um link aqui na descrição para você marcar uma consulta comigo para a gente poder conversar sobre o seu caso e ver se faz sentido ou não para você. E se você gostou desse vídeo, eu espero que você assista esse aqui também, que você vai gostar com certeza.